Bom, irmãos, vamos abrir a nossa Bíblia. Antes de lermos o texto de Apocalipse 16, 17, a partir do verso 17, nós vamos orar mais uma vez ao nosso Deus, pedindo que Ele nos abençoe, nos ilumine nesse momento que vamos estudar a sua palavra. Apocalipse, capítulo 16, nós vamos fazer a leitura do verso 16 até o verso de número 21, tá bom? Vamos orar? Querido Deus, nosso Pai, Filho bendito e Espírito Santo, louvado seja o teu santo e glorioso nome. Agradecemos-te, Pai, por esta manhã, onde tomamos mais uma vez a tua palavra em nossas mãos, iremos realizar a leitura da mesma e desde já rogamos a iluminação do teu Santo Espírito, para que, ó Deus, consigamos entender a tua palavra, discerni-la espiritualmente e ver a mesma aplicada à vida de cada um de nós, segundo o teu poder, a tua bondade, sabedoria e justiça. Ajuda-nos, ó Deus Santo, nós te pedimos e entregamos a vida de cada um de nós, a começar em mim. Em nome de Cristo, com gratidão e perdão dos nossos pecados. Amém. Amém. Paulo, você pode encostar essa portinha, por favor, meu filho? Obrigado. Diz assim a palavra do nosso Deus: Então derramou o sétimo anjo a sua taça pelo ar, e saiu grande voz do santuário do lado do trono, dizendo: Feito está. E sobrevieram relâmpagos, vozes e trovões, e ocorreu grande terremoto, como nunca houve igual desde o dia em que há gente sobre a terra. Tal foi o terremoto forte e grande. E a grande cidade se dividiu em 3 partes, e caíram as cidades das nações. E lembrou-se Deus da grande Babilônia para dar-lhe o cálice do vinho do furor da sua ira. Todas as ilhas fugiram, e os montes não foram achados. Também desabou do céu sobre os homens grande saraivada, com pedras que pesavam cerca de 1 talento. E por causa do flagelo da chuva de pedras, os homens blasfemaram de Deus, porquanto o seu flagelo era sobremodo grande. Amém. Meus irmãos, quando nós lemos esse texto, precisamos trazer à memória aquela pergunta que foi realizada pelo povo do Senhor, conforme Apocalipse 6, de 9 a 11, cujo teor era o seguinte: até quando? E eu queria que você, por favor, abrisse sua palavra neste momento, nesse texto. Essa expressão que foi anunciada, foi dita, conforme o texto que lemos em Apocalipse 6, de 9 a 11, revela que o povo do Senhor estava sofrendo muito, diante da perseguição dos inimigos, da atuação do maligno, e esse sofrimento era tão grande que o que vinha à mente deles, além, logicamente, da convicção da existência, da ação do Senhor, era quando esse sofrimento iria acabar. Os termos do texto são os seguintes: quando ele abriu o 5º selo, vi debaixo do altar as almas daqueles que tinham sido mortos por causa da palavra de Deus e por causa do testemunho que sustentavam. Veja a questão do martírio. Clamaram em grande voz, dizendo: Até quando, ó soberano Senhor, santo e verdadeiro, não julgas nem vingas o nosso sangue dos que habitam sobre a terra? Esta é a pergunta, e este é o ponto que se revela nesta ocasião. Até quando? Por quanto tempo iríamos esperar? Quanto mais iríamos sofrer? E Deus mesmo trata de responder isto pela sua própria obra, que é realizada, inclusive, a partir desse texto que nós lemos agora, até o que lemos inicialmente de Apocalipse 16, quando você já se depara logo no início com a expressão está feito. Ao lermos esse texto de Apocalipse 16 e com esta pergunta aqui de Apocalipse 6 em mente, até quando, temos a plena convicção de que a resposta chegou. Deus está de fato atendendo a oração do seu povo e cumprindo o seu plano redentivo, julgando a todos e dando a cada um conforme as suas obras. Nesta manhã eu quero falar com os irmãos exatamente sobre isso, a convicção que nós devemos ter como povo do Senhor de que Deus não titubeia nos seus planos, na verdade Ele cumpre cabalmente, todos eles, sem qualquer exceção. Está feito. Foi o que disse o Senhor. Esse texto também deve ser lido dentro da seguinte perspectiva: devemos reconhecer que Deus está aqui
ao longo do livro de Apocalipse, mostrando três ciclos de juízo, que se sobrepõem um ao outro. E a cada passo que é dado, novas questões são reveladas e aprofundando aquilo que o Senhor está fazendo em termos do cumprimento da sua vontade. Mas nessa parte especificamente dos flagelos, nós temos aqui o último flagelo, a consumação de todas as coisas. Deus agora está mostrando de maneira bem clara o que Ele estava fazendo e o que continuará a fazer para atingir o seu plano. Então, ao lermos esse texto de Apocalipse 16, 17 a 21, temos aqui diante dos nossos olhos a consumação do projeto redentivo do Senhor. Mas é interessante que a gente perceba também que nestes poucos versos você tem a consumação, mas a descrição final daquilo que aconteceria com os arqui-inimigos do Senhor está a partir do capítulo 17 até o capítulo de número 20, quando Deus finalmente julgará as forças do mal e o próprio maligno. Então, o que está sendo dito aqui no capítulo 16, portanto 17 a 21, é exatamente isso. Está consumado. Deus cumpriu a sua palavra. Devemos ter certeza com relação a isto. E depois nós temos a descrição detalhada desta consumação, como eu disse, do capítulo 17 até o capítulo de número 21. Então, tendo isto em mente, o que Deus quer nos ensinar acerca desta consumação, de como ela se dará? Quais são os passos que nós temos no texto que mostram a consumação, o está feito? E aí eu queria que você voltasse seus olhos mais uma vez para o texto bíblico a partir do verso número 17, porque a cada versículo você vai ter um passo que nos dirige à compreensão desta consumação. Então vamos lá. Verso 17. Então derramou o sétimo anjo a sua taça pelo ar, e saiu grande voz do santuário do lado do trono, dizendo: feito está. Algumas coisas são importantes aqui com relação a esta abertura ou introdução às manifestações do juízo do Senhor. A primeira delas, irmãos, é o fato de que ele derrama essa taça pelo ar. E aqui a gente precisa se apoiar também naqueles que estudaram esse texto e perceber que esta ideia de derramada pelo ar é o local onde exatamente age o maligno. Lembra que ele é o príncipe das potestades do ar. Então é como se Deus estivesse dizendo, e de fato ele estava, que está julgando todas as coisas e ele está começando exatamente pelo lugar de atuação do maligno. Por favor, abra sua Bíblia aí em Efésios capítulo 2. E vamos ver esta ideia do ar. Efésios capítulo 2. Verso de número 1 e 2. Ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados, nos quais andastes outrora, segundo o curso deste mundo. Agora observe, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência. Agora vá para o capítulo 6 de Efésios também, verso de número 10. Efésios 6, verso de número 10. Diz assim: quanto ao mais sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder, revestido de toda a armadura de Deus, para poderes ficar firme contra as ciladas do diabo, porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne, e sim contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal, aonde? Nas regiões celestes. Então o que Deus está mostrando aqui é que nesse último flagelo, ele está atuando nesta área que era a área de atuação do maligno, sendo ele o último a ser batido. O texto prossegue de Apocalipse 16, 17, e diz que esse anjo lançou a sua taça, pelo ar, e saiu grande voz do santuário do lado do trono. Esta grande voz do santuário, cremos ser a voz do próprio Senhor Jesus Cristo, visto que, quando os anjos saíram, ninguém mais ficou no santuário a não ser o Senhor. Então agora ele está dizendo exatamente isso: está feito. É o próprio Senhor Jesus Cristo dando a última palavra, palavra de consumação. Logicamente que quando você ouve esta expressão,
deve vir à sua mente aquela ocasião em que o Senhor Jesus Cristo está crucificado, e ele diz exatamente isso, está o quê? Consumado, está realizado. Também essa expressão aparece em Apocalipse 21, por favor, abra sua Bíblia, Apocalipse capítulo 21. Então você tem 3 ocasiões bem distintas para esta expressão. A primeira, quando Cristo está na cruz, ele consuma a sua obra. A segunda, que é esta aqui, onde esse flagelo, o último flagelo está sendo derramado. E depois, quando há o julgamento de todas as coisas, em Apocalipse 21, verso 6, com o surgimento dos novos céus e da nova terra. Por favor, veja comigo. Eu vou ler a partir do verso de número 5, tá bom? De Apocalipse 21. E aquele que está sentado no trono disse: eis que faço nova todas as coisas. E acrescentou: escreve, porque estas palavras são fiéis e verdadeiras. Verso 6. Disse-me ainda: tudo está feito. Eu sou o alfa e o ômega, o princípio e o fim. Eu, a quem tem sede, darei de graça da fonte da água da vida. Então você tem 3 ocasiões em que o próprio Senhor está dizendo que está consumado. Na cruz, em Apocalipse 17 e agora em Apocalipse 21, verso número 6. O que é que isso nos mostra como introdução a este último flagelo? Que Deus está revelando através de João que tudo aquilo que ele planejou desde os tempos eternos será dado fim, cabo, ele vai completar. E o povo de Deus devia estar ciente disso. Ou seja, não há como mudar os planos do Senhor. O que ele estabeleceu, ele está cumprindo. Daí então, ele diz: feito está. A partir daqui, então, nós vemos as manifestações deste último flagelo. E aí eu queria que você fosse agora para o verso de número 18 de Apocalipse 17. Observe que acontece uma série de coisas aqui a partir do verso de número 18. Uma vez que o Senhor Deus diz: feito está, o anjo sai, derrama a sua taça, o seu flagelo. E o que acontece nesse ambiente de atuação do Senhor quando ele está vingando? Primeiro, verso 18: e sobrevieram relâmpagos, vozes e trovões, e ocorreu grande terremoto, como nunca houve igual, desde que há gente sobre a terra, tal foi o terremoto forte e grande. Eu tenho dito aos irmãos que toda vez que nós lemos o livro de Apocalipse, devemos ter à nossa memória também o contexto do Antigo Testamento. E essa expressão aqui, que sobrevieram relâmpagos, vozes e trovões, que não é a primeira vez que ela aparece em Apocalipse, nos remete exatamente àquele contexto em que a lei do Senhor foi dada ao seu povo. Lembram disso? Êxodo capítulo 18, 19, a preparação até que a lei é dada ao povo. Neste contexto, então, Deus está mostrando que Ele é um Deus santo, é justo, sábio, que ninguém pode se aproximar dEle, senão pela mediação que Ele mesmo proporciona. Quando então Deus revela isso através de João, segundo o texto que acabamos de ler, está dizendo o seguinte: que tudo que será realizado em termos deste último flagelo tem um referencial moral para a aferição. Qual é? Aí o contexto de trovões, relâmpagos e vozes nos remete ao quê? A lei do Senhor. Então Deus não está julgando aqui aleatoriamente, porque deu vontade na cabeça. Não, não é disso não. O que está acontecendo aqui é que Deus que estabeleceu um padrão santo de juízo, juízo que foi dado a partir da sua lei. Então ninguém pode dizer assim: ele está julgando ao seu bel prazer, fazendo conforme a sua vontade, sem qualquer princípio que nos tenha sido revelado. Não. Todos serão julgados por um reto padrão. Qual é o reto padrão? A lei do próprio Senhor. Daí então, logo no início do verso 18, sobrevieram relâmpagos, vozes e trovões. Depois disso, do anúncio desse padrão, o que é que acontece? Um grande terremoto. Note bem, irmãos, que esta ação de Deus trazendo esse grande terremoto, traz aqui algumas palavras que fazem com que esse evento se diferencie de todos os demais. Observe comigo, ele diz assim: primeiro, ocorreu um grande terremoto. Não foi um terremoto qualquer, foi um grande terremoto. Segunda coisa, ele diz assim: como nunca houve igual, desde que a gente sobre o quê? A terra. Segundo qualificativo.
Terceiro e final, parte final do verso 18. Tal foi o terremoto forte e o quê? E grande. Por que será que Deus está qualificando esse terremoto desta forma? Porque poderia apenas dizer, né? Aconteceu um terremoto. É exatamente para mostrar que, por ser este último, tamanha foi a sua intensidade e singularidade que abalou todas as estruturas, atingiu tudo que estava debaixo do domínio do Senhor. Nada fugiu à ação deste Deus poderoso. O que Deus está querendo mostrar é que neste último flagelo, algo inigualável está acontecendo. E que ninguém, nada, ficará de fora deste efeito. Por isso que ele intensifica. Foi um grande terremoto, nunca houve igual desde que há gente sobre a terra, e ele foi o quê? Forte e grande. Então, primeira noção que eu tenho que ter é qual? Tem um padrão que Deus está julgando, através do qual ele realiza o seu juízo, e segundo, que ninguém ficará fora da ação deste flagelo do Senhor. O texto prossegue e no verso 19 nós temos uma outra qualificação que é dada para esse juízo do Senhor. Veja comigo agora o verso de número 19. Então, primeiro você tem o quê? O terremoto. Segundo, e a grande cidade se dividiu em 3 partes, e caíram as cidades das nações. E lembrou-se Deus da grande Babilônia para dar-lhe o cálice do vinho do furor, o quê? Da sua ira. Quando nós lemos esse texto do verso 19, que é o segundo momento de atuação do Senhor trazendo juízo, dá-nos a impressão de que ele pegou uma cidade e dividiu em 3 partes. Literalmente seria isso. Mas o que é a intenção aqui do autor é mostrar que todas as cidades espalhadas em todos os locais e que estão debaixo desse domínio do mal, elas serão também alcançadas pelo juízo do Senhor. Então não é que ele pegou a cidade e dividiu em 3, mas essas 3 partes representam o quê? Todas as cidades que estão debaixo desse domínio do mal. De quem? Da grande Babilônia. Então, em todo o mundo, onde teve um povo que submeteu às ações do maligno, às influências do mundo, que não cedeu, não concedeu ao Senhor a glória devida, esse povo iria sofrer. Por isso essa expressão. E a grande cidade se dividiu em 3 partes, e caíram as cidades das nações. Então, todas as cidades serão alcançadas por este juízo. Mas observe bem que neste verso 19, temos também o fato de que Deus se lembra de uma cidade específica, como está aí. E lembrou-se Deus da grande Babilônia para dar-lhe o cálice do vinho do furor da sua ira. Quando essa expressão lembrou-se Deus aparece na Escritura, geralmente ela está associada ao exercício da misericórdia divina. Tá? Então, o povo, por exemplo, estava no Egito, debaixo de servidão. Por favor, abra sua Bíblia aí em Êxodo, para você ver isto. E o povo está sofrendo muito, e eles oram ao Senhor, ok? E depois que isto acontece, abra a Bíblia, por favor, em Êxodo capítulo de número 2, verso 23. Abriram? Êxodo 2, capítulo de número 23. Olha a situação do povo. Decorridos muitos dias, o rei do Egito morreu. Os filhos de Israel gemiam sob a servidão e por causa dela clamaram, e o seu clamor subiu a Deus. Ouvindo Deus o seu gemido, lembrou-se de quê? Da sua aliança com Abraão, com Isaque, e viu Deus os filhos de Israel e atentou para a sua condição. Só que, como eu disse, o uso dessa expressão geralmente está associado à aplicação de Deus e sua misericórdia. Mas nesse caso específico aqui, e agora a gente precisa entender de maneira mais abrangente, o lembrar-se do Senhor não é somente no que diz respeito à aplicação da misericórdia, mas também da justiça.
Ele não se esquece do que os ímpios fizeram. Ele se lembra do que eles fizeram. E essa é a hora em que ele está trazendo isso. Então, esta expressão, ela tem um duplo efeito. Sobre os crentes, a expressão da misericórdia de Deus. E sobre os ímpios, a expressão da justiça de Deus. Em plena santidade, sabedoria, como Ele mesmo demonstra em seu poder. Então, estas cidades estão sendo alcançadas, e particularmente Babilônia, que é a expressão de toda a malignidade, na época aqui associada a Roma, não é? Ele diz o quê? Eu lembrei da grande Babilônia. Lembrei para fazer o quê? Para agir com misericórdia? Não, o texto esclarece. Para dar a ela o cálice do vinho do furor da sua ira. Então, Deus está dizendo o seguinte: estas cidades, elas serão todas julgadas, mas tem uma cidade especificamente que ela receberá um tratamento especial. Dela eu me lembrei. E me lembrei para dar o quê? Do furor da minha ira. Em outras palavras, não há como fugir a essa ação do Senhor de juízo. Ok? Então, terremotos, cidades que são divididas, dentre essas cidades a citação de Babilônia como aquela que receberá este juízo do Senhor. Aí o texto prossegue, vamos adiante, verso de número 20. E diz: todas as ilhas fugiram e os montes não foram achados. Também na escritura do Antigo Testamento, quando acontece essa ideia de fugir da presença do Senhor, é porque eles se deparam com o quê? Com um Deus que é santo e justo. Então eles não conseguem ficar o quê? Na presença do Senhor. Então agora ele está apontando para o fato de que a própria criação, quando se depara com este juízo de Deus, ela não consegue ficar em sua presença. Ela não consegue estar ante o Senhor. E aqui, por favor, eu gostaria que você abrisse sua Bíblia mais uma vez em Romanos capítulo 8, por favor. O apóstolo Paulo faz uma referência a esta questão relacionada à criação, que ela aguarda o dia da redenção dos filhos de Deus. Por favor, Romanos capítulo 8, eu vou ler a partir do verso de número 18. Romanos 8, 18. Diz assim: porque para mim tenho por certo que os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com a glória a ser revelada em nós. A ardente expectativa da criação aguarda a revelação dos filhos de Deus, pois a criação está sujeita à vaidade não voluntariamente, mas por causa daquele que a sujeitou, na esperança de que a própria criação será redimida do cativeiro da corrupção para a liberdade da glória dos filhos de Deus. Porque sabemos que toda a criação a um só tempo geme e suporta angústias, o quê? Até agora. E aí ele diz: e não somente ela, mas também nós, os que temos as primícias do Espírito, igualmente gememos em nosso íntimo, aguardando a adoção de filhos, a redenção do nosso corpo. Porque na esperança fomos salvos. Ora, a esperança que não se vê não é esperança, pois o que alguém espera, ou alguém vê, digo, como o espera. Então, Deus está mostrando que esse juízo abrangente também alcançará toda a criação, de sorte que ilhas e montes fogem e não são que achados. Depois o texto ainda dá uma outra informação neste mesmo sentido e diz: também desabou do céu sobre os homens grande saraivada, com pedras que pesavam cerca de 1 talento. E mais uma vez, lembre-se do Antigo Testamento, as pragas do Egito, onde também tivemos chuva de quê? De pedras. Agora aqui tem um detalhe importante que você precisa considerar. Qual que é? É que mesmo em meio a estas manifestações de juízo do Senhor, e particularmente esta última, o povo, os homens, não se arrependem. Eles não se dobram diante do Senhor. Eles não reconhecem a grandeza de Deus. Eles não reconhecem os seus próprios pecados. Pelo contrário, o que é que eles fazem? Agora veja comigo o verso 21, a sequência dele. E por causa do flagelo da chuva de pedras, os homens blasfemaram de Deus, porquanto o seu flagelo era o quê? Sobremodo grande.
Note bem, irmãos, que estes flagelos, eles acontecem e eles não têm o propósito de levar o homem ao arrependimento, embora isso seja deles cobrado. Por favor, volte aí para o capítulo 16 de Apocalipse e veja comigo algumas coisas referentes a isto, a esta falta de arrependimento da parte do homem, mesmo diante dos flagelos. Então, Apocalipse 16, versos 8 e 9. O quarto anjo derramou a sua taça sobre o sol e foi-lhe dado queimar os homens com fogo. Com efeito, os homens se queimaram com intenso calor e blasfemaram o nome de Deus, que tem autoridade sobre estes flagelos, e nem se arrependeram para lhe darem o quê? Glória. Então o flagelo amoleceu ou endureceu o coração desse homem? Endureceu. Agora veja o verso 10 desse mesmo capítulo. Derramou o quinto a sua taça sobre o trono da besta, cujo reino se tornou em trevas, e os homens remordiam a língua por causa da dor que sentiam. O que é que se espera? Que se arrependam. Mas o que é que acontece? E blasfemaram, o quê? Contra o Deus do céu, por causa das angústias e das úlceras que sofriam, e não se arrependeram, o quê? Das suas obras. Então você tem duas referências nesse contexto de flagelo, em que as angústias sofridas pelos homens, que são rebeldes com o Senhor, não quebrantam seu coração, pelo contrário, endurecem e mais eles desandam a boca contra o Senhor. O mesmo está acontecendo, como lemos agora, no verso de número 21, que por causa do flagelo da chuva de pedras, os homens blasfemaram de Deus, porquanto o seu flagelo era sobremodo o quê? Grande. Então, irmãos, o que é que nós temos aqui? A descrição, passo a passo, do que Deus está realizando na consumação de todas as coisas. É algo poderoso, é algo irreversível, é algo abrangente, é algo que não conduzirá os inimigos do Senhor ao arrependimento, mas ainda mais ao endurecimento do seu coração. Para os ímpios é este o efeito. E para os crentes que ouvem estas palavras, o que é que isso deveria produzir no coração dos crentes na medida que eles ouvissem essas verdades? O lenitivo por saber que o Deus a quem eles se dirigirem em oração, perguntando até quando, está respondendo da maneira mais justa, santa e sábia às petições do seu povo, dando a cada um conforme o quê? As suas obras. Então, quando João é usado pelo Senhor para trazer essa palavra para o povo, que sofria naquele contexto ali de Roma, logicamente que estas palavras elas foram, como eu disse, um lenitivo para o povo do Senhor. Mas para os ímpios, razão de maior o quê? Endurecimento. Então, Deus está dizendo, está feito, está consumado, é irreversível, é abrangente. Para os ímpios, terror. Para o seu povo, o povo do Senhor, lenitivo. Saber que Deus respondeu às suas orações. Sobre o que eu disse até agora, algum irmão tem alguma pergunta, algum questionamento? Conseguiu entender? Ficou claro? Alguma consideração? Nada? Ótimo. Quem não tem dúvidas tem o quê? Dívidas. Se sabe tudo, tem que fazer tudo. Então, qual é então a aplicação desse texto para cada um de nós? Tá bom? De que maneira eu saber que está feito ajuda-me como cristão? Ok? Primeira coisa que eu gostaria de trazer como aplicação para nós desse texto, irmãos, está relacionado ao seguinte, preste bem atenção. Nunca se esqueça que Deus responde à oração do seu povo. Por mais terrível que seja a situação, por mais demorada que seja a resposta, toda oração feita pelo povo do Senhor, na mediação do Senhor Jesus Cristo, de acordo com a vontade de Deus, Deus responderá. E particularmente neste caso aqui, que se trata da questão da vingança, porque ao Senhor pertence a vingança, não se esqueça, não faça vingança ou justiça com as suas próprias mãos.
A vingança pertence a quem? Ao Senhor. E esse é um conhecimento que estava nas mãos do povo do Senhor, por meio da palavra de Deus, desde o Antigo Testamento, perpassou até o Novo e chegou até nós hoje. Como está registrado em Romanos capítulo 12. Por favor, abra sua Bíblia e veja. Deus responde à oração daquele seu povo que sofre, daquele que não tem condições de responder à altura da medida dos seus sofrimentos, da maldade dos ímpios. Como é que Deus faz? Romanos capítulo 12, verso 17, diz assim: não torneis a ninguém mal por mal, esforçai-vos por fazer o bem perante todos os homens. Se possível, quanto depender de vós, tende paz com todos os homens. Agora, por que Paulo diz isso? Porque ele está com esse fundamento em mente. Qual é o fundamento? Não vos vingueis a vós mesmos, amado, mas dai lugar à ira, porque está escrito. Aqui é o fundamento. O que é que está escrito? Que orienta a minha ação contra os ímpios. A mim me pertence a vingança, eu é que retribuirei, diz o quem? O Senhor. Então, nós estamos num contexto muito complicado, do ponto de vista geopolítico, econômico. Há uma guerra estourada. E nós temos que ter muito cuidado com o nosso coração, velar, para a gente não querer tomar o lugar de Deus na execução da justiça. Tenha muito cuidado com isso. Tem muitos crentes sofrendo, muitos morrendo, que não têm a liberdade que nós temos, mas saiba que Deus já ouviu a oração do seu povo. E Ele vai retribuir a cada um conforme as suas obras. E a Bíblia nos diz claramente que horrenda coisa é cair nas mãos do Deus vivo. Então, esse texto deve fazer com que o meu coração descanse na convicção de que o Deus que disse, está feito, está consumado, Ele de fato dará a cada um conforme o quê? As suas obras. Não se aperreie, não se quiete, ore. Ore e espere o que Deus fará. A segunda coisa que eu gostaria que você atentasse também, a olhar para esse texto, é que Deus, Ele não abre um só milímetro da execução do seu plano. Tudo que Ele prometeu que faria, Ele de fato faz e fará. Não há como mudar. Os homens, por mais rebeldes que sejam, que eles intentem contra Deus e contra o seu povo, porque contra Deus eles não podem, o que Deus vai fazer é aquilo que está claramente revelado no Salmo de número 2, por favor, abra. Enquanto os homens se rebelam, enquanto eles tentam contra o Senhor, olha o que é que Deus faz. Salmo de número 2, e preste bem atenção nisso. Por que se enfurecem os gentios? Verso 1. Os reis da terra se levantam, os príncipes conspiram contra o Senhor e contra o seu ungido. Eles dizem, né? Rompamos os seus laços e sacudamos de nós as suas algemas. Você acha que isso vai mudar o plano de Deus? De maneira nenhuma. Olha como é que Deus faz. Ri-se aquele que habita nos céus, o Senhor zomba deles. Não adianta. Podem fazer o que quiser. Deus estabelece o limite para essas coisas. Ele vai consumar todo o plano dele. Como eu disse há algum tempo atrás, às vezes a gente tem expressões que elas parecem muito simples, mas que nós devemos ter na nossa mente o tempo todo cravado isso. Deus executa o seu plano. Muito simples falar isso, né? Mas isso deve ser revertido na minha vida em quê? Em confiança. Em quem? Em Deus. Por quê? Porque Ele olha para os ímpios, o que é que Ele faz? Ele ri. Ele ri. Por mais que eles tentem, Ele ri. Por quê? Porque Ele sabe qual é o fim de todas as coisas, porque Ele decretou todas as coisas. O texto de Salmo 2 ainda diz assim: na sua ira, a seu tempo,
lhes há de falar e no seu furor os confundirá. A seu tempo, ao tempo de quem? De Deus. Então, tudo está milimetricamente posto pelo Senhor. Está feito. Está feito. E sabe qual é a grande angústia dos ímpios? Ou uma das? É saber que eles não podem mudar absolutamente nada. Eles sabem disso. Não podem mudar. Bom para nós é sabermos que estamos nas mãos daquele que controla todas as coisas. A terceira coisa que eu gostaria que a gente pensasse, irmãos, e agora aqui de modo mais individual, pessoal, é que se você está ciente de que Deus está realizando todas as coisas para a consumação da sua vontade, e que Ele ainda tem dado a oportunidade a você para rever os seus caminhos, e uma vez que você sabe que Ele vai consumar todas as coisas, qual deveria ser a sua atitude? Aí eu vou lhe dizer, diferente desses homens que mesmo debaixo desse flagelo não se arrependeram. Meu pai tinha um ditado que dizia assim, quando a barba do vizinho pega fogo, eu boto a minha de quê? De molho. Sabe o que é triste observar? É que mesmo muitas pessoas vendo estas coisas acontecendo, ouvindo a palavra do Senhor, ainda assim estão endurecidas. Que é pior expectativa do que esta de juízo de Deus? O que isso deveria fazer sobre nós? Trazer profundo quebrantamento. Então, individualmente falando, considere isto. Porque se você está vendo todos esses sinais que se acompanham, né? A vinda do Senhor. Todas essas coisas acontecendo e você não faz absolutamente nada, você continua tendo a sua vida ímpia, tenha muito cuidado, porque você está semelhando àqueles que no período de Noé, mesmo diante da pregação da justiça, acharam que nada ia acontecer. Só continuaram praticando o mal. Mas eis que um dia Deus mandou o dilúvio, a arca foi fechada e não teve mais jeito. Então, entenda isso. Esse deve ser, para aquele que é sábio, um tempo de arrependimento, de mudança de mente, de mudança de caminho, de procedimento, mas não de endurecimento. Pense nisso. Para nós crentes, e isso pela graça de Deus, nos depararemos com situação dessa natureza, né? Que a gente está vendo as coisas acontecerem, a gente alerta as pessoas, mas elas se endurecem. E isso traz no nosso coração o quê? Tristeza. Como aqui o apóstolo Paulo sentiu. Por favor, abra sua Bíblia em Romanos capítulo 9. Ele olhava para o seu povo e ele sentia tristeza. Mas tristeza por quê? Não era por conta da vinda de Cristo. É porque mesmo diante de tanta instrução, de tantos sinais que eles receberam, ainda assim permaneciam o quê? Endurecidos. Olha o que ele diz. Romanos capítulo 9, verso 1. Digo a verdade em Cristo, não minto, testemunhando comigo no Espírito Santo a minha própria consciência. Olha só o que ele diz, ó. Tenho grande tristeza e incessante dor no coração, porque eu mesmo desejaria ser anátema, separado de Cristo, por amor de meus irmãos, meus compatriotas, segundo o quê? A carne. Eu não queria vê-los assim. Então, às vezes você aqui é membro dessa igreja, tem um parente que você anuncia, fala para ele, e ele continua do mesmo jeito. Isso entristece muitas vezes a nós, como povo do Senhor. Porque são pessoas que nós amamos. Tanto é que ele diz, olha, eu desejaria ser o quê? Anátema, separado de Cristo, por amor de meus irmãos, meus compatriotas, segundo o quê? A carne. E aí você vai ver do verso número 4 e também do verso 5, o número de bênçãos que esse povo recebeu, e mesmo diante de tantas bênçãos, ainda assim, permaneceram o quê? Incrédulos. Então, como eu disse, por um lado nós nos alegramos, mas por outro há uma tristeza. Tristeza nesse sentido posto aqui pelo apóstolo Paulo, de ver pessoas que a gente ama, que ainda mesmo diante de tudo que é dito, permanecem o quê? Endurecidas. É muito ruim isto. Há uma outra coisa também que eu gostaria que você considerasse à luz desse texto, irmãos.
Quando eu falei sobre o terremoto, e eu queria que você voltasse para que você pudesse ver, disse que o terremoto era grande, não é? Grande terremoto, sobre toda a terra, forte e grande. E falei também sobre as cidades, que serão divididas e seriam o quê? Abrangentes, né? Todas as cidades que estivessem debaixo dessa prática seriam igualmente o quê? Julgadas, mostrando a totalidade dessa ação do Senhor, trazendo o juízo. Quando nós olhamos para isso, irmãos, algumas coisas devem nos mover a fazer. Isso deve nos mover a fazer alguma coisa. Primeira delas, lembre-se que tem muitas pessoas que ainda carecem de ouvir o Evangelho. Muitas, em toda parte. Se não há uma só parte que ficará fora do juízo, o que é que eu teria que fazer para alcançar todas essas partes? Anunciar o Evangelho. Por isso que Cristo diz em Mateus 28, todos os povos, tribos, línguas e nações. Então, se todos vão ser, ou estarão à mercê do juízo do Senhor, enquanto há tempo para mim, o que é que eu deveria fazer? Propagar a mensagem de redenção em todas essas partes. Por isso nós devemos orar por missões, por isso nós devemos contribuir para que as missões sejam realizadas, por isso nós também devemos nos engajar nesse trabalho, para quê? Para que o máximo de pessoas ouçam o Evangelho e pelo Senhor sejam salvas. Nós sabemos que temos eleitos, cremos nisso, mas não podemos esquecer de que há uma responsabilidade sobre nós. Já que todos serão julgados, vamos levar o Evangelho a toda parte. Vamos a falar de Jesus Cristo, o único que pode nos tirar dessa condição. Eu não devo apenas olhar para isso, tudo bem, todos serão julgados. Ok, isso é importante, muito importante, o Senhor está fazendo isso, mas qual é a implicação disso para mim hoje? É ir a estes lugares. Por isso, ore, contribua e se disponha a levar o Evangelho a toda criatura, porque no final todos serão julgados, e nós temos que ter essa responsabilidade. A penúltima coisa que eu gostaria de trazer à luz desse texto, irmãos, é a seguinte: mesmo diante desses flagelos, esses homens continuaram a blasfemar, e isso traz para nós uma questão que já foi dita, mas precisa ser reforçada, é que sofrimento não converte ninguém. O Evangelho pela ação do Espírito Santo, sim. Li aqui com os irmãos 2 eventos anteriores, em que eles sofreram e não se arrependeram. Aqui é o terceiro. Então, eu tenho que ter esta convicção, não usar a ferramenta do medo para converter pecadores, porque não funciona, meu filho. O que é que converte pecadores? É o Evangelho do Senhor Jesus Cristo, segundo a ação do seu Santo Espírito. E aqui eu queria que você abrisse a sua Bíblia, no Evangelho segundo Lucas. É importante que a gente considere isso, irmãos, porque na medida em que a gente se depara com essa situação, Lucas 16, verso 19, você tem reforçado essa ideia, sofrimento não tira ninguém da perdição. O sofrimento na vida dos crentes é uma forma pedagógica de santificá-los, mas para o ímpio não implica nisso não, ele nunca foi nem regenerado. No ímpio o sofrimento endurece o coração. Por quê? Porque o que ele precisa para ser salvo não é o sofrimento, é o Evangelho. Então vamos ver, Lucas 16, 19. Ora, havia certo homem rico que se vestia de púrpura e de linho finíssimo, e que todos os dias se regalava esplendidamente. Havia também certo mendigo chamado Lázaro, coberto de chagas, que jazia à porta daquele, e desejava alimentar-se das migalhas que caíam da mesa do rico, e até os cães vinham lamber-lhe as úlceras. Aconteceu morrer o mendigo, e ser levado pelos anjos para o seio de Abraão. Morreu também o rico, e foi sepultado. No inferno, estando em tormentos, levantou os olhos e viu ao longe Abraão e Lázaro no seu seio. Então, clamando, disse: Pai Abraão, tem misericórdia de mim. Primeiramente, misericórdia dele, né? Até no inferno ele era egoísta.
E manda Lázaro que molhe em água a ponta do dedo e me refresque a língua, porque estou atormentado nessa chama. Disse, porém, Abraão: filho, lembra-te que recebeste os teus bens em tua vida, e Lázaro igualmente os males. Agora, porém, aqui está ele consolado e tu em tormentos. E além de tudo isto, está posto um grande abismo entre nós e vós, de sorte que os que querem passar daqui para vós outros nem podem, nem os de lá passar para nós. Ou seja, a situação é irreversível. Prosseguindo, então replicou: pai, eu te imploro que eu mandes a minha casa paterna, porque tenho 5 irmãos, para que lhes dê testemunho, a fim de não virem também para este lugar de tormento. Que testemunho ele quer que dê? De como é a realidade. Não está falando testemunho do evangelho, não. Ok? Tanto é que a sequência do texto revela isso. Porque se fosse testemunho por testemunho, como pregação da palavra, ok, mas não é isso. Então nem poderia recitar e nem dar testemunho, logicamente. Aí ele diz, respondeu Abraão: eles têm Moisés e os profetas, ouçam-nos. Então se você não quiser ir para o inferno, lugar de tormento, o que você tem que fazer? Passar pelo sofrimento para ter o coração quebrantado? Não. Você tem que ouvir o evangelho, porque ele é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. É esse poderoso evangelho que vai quebrantar o coração, segundo a ação do Espírito. Nada mais. Então, os homens lá de Apocalipse, aqueles que foram referendados, sofreram e pioraram. Então, se eu quero ver pessoas arrependidas, eu preciso o quê? Anunciar o evangelho. Não há outra solução. E aqui vai um pequeno adendo, né, que infelizmente as pessoas elas querem dar testemunho das coisas, querem criar situações, mas não querem falar da palavra. Prega a palavra, anuncia, deixa o Espírito Santo de Deus agir, porque esta é a única forma de converter pecadores que Deus nos deu. Tanto é que o apóstolo Paulo dizia que o seu ministério consistia na pregação da palavra de Deus, pregar a Cristo e esse crucificado. Então lembre bem, quando você olhar para esse texto de Apocalipse e ver o povo endurecido, diz, mas rapaz, esse povo com tanto sofrimento nos quebrantou. Porque quebrantamento não muda coração. O evangelho sim. Então o que é que eu tenho que fazer? Pregar o evangelho a toda criatura. E a última coisa, irmãos, que eu queria destacar é a seguinte: tudo isto que está aqui acontecendo produz glória para quem? Quem está sendo glorificado com a consumação de todas as coisas? É o Senhor. Então, ao ler esse texto, isso deve fazer com que o meu coração brote de louvor, de adoração, de engrandecimento ao Senhor. Por quê? Por Ele levar a cabo todas as suas obras, por Ele concluir tudo que Ele prometeu. E aqui a semelhança do projeto, eterno, da criação, onde Ele criou todas as coisas e ao 7º dia descansou, foi concluído, de igual modo o seu plano de redenção também será concluído. Para quê? Para que Ele, e somente Ele, receba toda a glória pelo que está acontecendo. Nós nos alegramos por aquilo que Ele está fazendo em nós, pelo seu povo. Nós o adoramos, e isto é reconhecimento de que a glória pela consumação de todas as coisas deve ser dada somente ao Senhor e a ninguém mais. Portanto, que ao ler estas palavras, ao observar isso que está aqui acontecendo, nós temos essa plena convicção de que Deus é glorificado pela realização da sua plena redenção. E nós devemos, como povo do Senhor, nos alegrar nisto. Paulo teve um vislumbre disso, pelo menos em 2 ocasiões que eu quero compartilhar com vocês. A primeira delas é Romanos 11, por favor. Quando ele contempla toda a obra da redenção realizada pelo Senhor, no seu povo,
No verso de número 33 de Romanos 11, ele dá um brado de glorificação ao Senhor. Olha o que ele diz: diante de toda a obra da redenção, de tudo que ele havia de executar, ó profundidade da riqueza, tanto da sabedoria quanto do conhecimento de Deus. Quão insondáveis são os seus juízos, e quão inescrutáveis os seus caminhos. Quem, pois, conheceu a mente do Senhor? Ou quem foi o seu conselheiro? Ou quem primeiro deu a ele para que ele venha a ser o quê? Restituído. Porque dele, e por meio dele, e para ele são todas as coisas. A ele, pois, a glória eternamente. Então, quando eu vejo Deus consumando a sua obra, o que é que deve brotar em mim? Um brado de adoração, de glorificação ao nome do Senhor, pela consumação da sua obra. Isso também ele verifica aqui, nesse texto, de maneira coletiva, a salvação do povo do Senhor. Agora, de maneira individual, por favor, vá agora para 1 Timóteo capítulo 1. Tendo falado da obra que Deus realizou em sua própria vida, agora não mais em todo o povo, então ele está fechando aqui a sua análise. Então, no verso de número 12 de 1 Timóteo 1, é dito assim: sou grato para com aquele que me fortaleceu, Cristo Jesus, nosso Senhor, que me considerou fiel, designando-me para o ministério. A mim, que no outro tempo era blasfemo e perseguidor insolente, mas obtive misericórdia, pois o fiz na ignorância, na incredulidade. Transbordou, porém, a graça de nosso Senhor, com a fé e o amor que há em Cristo Jesus. Fiel é a palavra e digna de toda aceitação, que Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o principal. Está vendo a obra de redenção agora? Focada nele, embora ele reconheça a salvação de todos, mas em mim, ele agiu assim em mim. E aí ele diz: mas por esta mesma razão, me foi concedida misericórdia, para que em mim o principal evidenciasse Jesus Cristo a sua completa longanimidade, e servisse eu de modelo a quantos hão de crer nele para a vida eterna. Agora o brado de louvor diante da redenção: assim ao Rei eterno, imortal, invisível, Deus único, honra e glória pelos séculos dos séculos. Então, qual deve ser a nossa atitude diante da consumação da redenção? Glorificar a Deus. Quer seja no sentido coletivo, a salvação do seu povo, quer seja na salvação que ele operou em mim, como também parte do seu povo. Quando nós ouvimos então, feito está, devemos dizer: bendito seja o nome do Senhor, glorificado seja o nome do nosso Deus, porque executou toda a sua obra com perfeição, tal qual ele havia anunciado. Que esta seja a inclinação do nosso coração diante da obra da redenção, que nós possamos abrir a nossa boca, louvar, exaltar e bendizer o nome do nosso Deus. E aqui, uma certa feita, eu conversava com uma moça, explicando sobre isso, e ela entendeu que o seu pai poderia não ser um salvo. E ela chorou profundamente por isso. E esses dois textos que eu falei com os irmãos, de Romanos 9 e esse aqui, utilizei na época para conversar com elas, é o seguinte: olha, de fato, há uma profunda tristeza do nosso coração por ver as pessoas que nós amamos não sendo alcançadas, debaixo de Deus. Você não pode ficar insensível a isto, mas você não pode perder de vista que se por um lado há isto, por outro, a glória ao Senhor também é revelada na medida em que nos salva. E nós devemos nos alegrar, porque segundo a graça dele fomos salvos. Então cuidado para não perder estas coisas de vista, para não tê-las em equilíbrio, e finalmente deixar de fazer aquilo que todos nós precisamos fazer: glorificar ao Senhor pelo cumprimento da sua obra. Disse o Senhor Jesus lá do seu trono: feito está. E nós dizemos: bendito seja o nome do Senhor por cumprir todo o seu plano. Que Deus nos abençoe e nos guarde. Amém. Queria saber dos irmãos, alguma pergunta, algum questionamento? Irmão John, primeiramente, depois a irmã Emily.
Como é que eu vou ficar no prejuízo, né? Tá, vamos entender. Vamos entender isso, tá? Quando eu digo, quando a palavra de Deus diz dar lugar à ira, ele não está dizendo que eu não devo me irar. Mas eu tenho que ter uma ira que seja o quê? Santa. Então, por exemplo, né, seu filho cometeu um pecado e você vai discipliná-lo. Ali, a disciplina é uma manifestação de uma santa ira, pela aplicação do castigo devido. Ok? Mas eu não lido só com os meus filhos, eu lido com outras pessoas em outros relacionamentos. Aí Deus me dá instâncias onde esta ira deve ser manifesta. Por exemplo, as autoridades civis constituídas. Ok? Então eu devo fazer uso delas. Então, dependendo do círculo, eu aplico isto. Mas, finalmente, é possível que eu me depare com situações em que, dentro desses ciclos, essa ira não aconteça. Daí eu não posso tomar a atribuição de um para fazer, sendo que não é meu papel dentro daquela esfera. Nesse sentido, quem eu preciso recorrer? E sempre descansar no Senhor e saber que Ele aplicará a sua justiça. Esse é o procedimento. Então, dentro do círculo, me cabe. Fora do círculo, eu recorro a outro que eu possa fazer. Se não fizer, eu não posso extrapolar isso. Aí eu preciso o quê? Descansar na aplicação da justiça do Senhor. Quer seja naquele que deixou de aplicar, quer naquele que cometeu o delito que, de alguma forma, me alcançou. Esse é o procedimento que nós devemos guardar. Ok? Nesse sentido, é possível que a gente se veja prejudicado por não ver essas manifestações. A injustiça pode campear. E aí o que é que eu vou fazer? Virar um justiceiro? Não. Eu preciso descansar nas mãos daquele a quem pertence o quê? A vingança. Ele prometeu. O que é que ele ia fazer? Eu vou retribuir. É a justiça o quê? Retributiva. Dá a cada um conforme as suas obras. Ok? Irmã Emília. Uhum. Então, eu tenho uma ira pela maldade dele. Então, qual seria a minha oração ao Senhor numa situação dessa? Entendeu? A segunda, sim. A primeira eu fiquei confuso com a pergunta. Pode repetir? Ok. 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 Então, qual seria a minha atitude em oração ao Senhor? Ou então, eu tenho um câncer. Certo. Então, no momento que eu tenho um câncer, eu posso ter uma revolta, né? Ou eu posso estar consciente que Deus tinha um propósito na minha vida. Ok. Então, qual seria a minha atitude nessas duas situações? Uma primeira coisa que a gente, falando da primeira pergunta, tá? Que a gente tem que entender é que Deus nos fez seres humanos à sua imagem e semelhança. Então Ele conhece que nós temos vontades, nós temos sentimentos, não é? Nós pensamos, e o que é pior, estamos caídos, ainda sofremos a consequência do pecado. Então, quando Deus nos dá tais situações, eu tenho que ter muito cuidado com os movimentos que o meu coração fará
para que eu não me veja insensível a isto, isso não é nada, sendo que é, ou então cair para o outro extremo de dizer assim, estou revoltado contra Deus porque Ele me concedeu isto. Esses dois pontos eu preciso evitar, insensibilidade ou sensibilidade, no sentido de perceber isto como algo que Deus está me castigando, que eu estou com raiva dele por causa disso. Nesse sentido, o que é que eu tenho que pedir ao Senhor? Aquilo que Jó experimentou quando foi afligido em várias áreas da sua vida. Em tudo isto, não pecou Jó contra o Senhor. O Senhor Deus deu, o Senhor Deus o tomou, bendito seja o nome. Então, a primeira coisa que eu tenho que fazer é guardar a minha boca para não falar o que não deve. A segunda é entender a que ponto Deus quer me levar no sentido de santificação. Senhor Deus, com esta enfermidade, com a morte de alguém, o que o Senhor quer me ensinar com isto? Qual é a área da minha vida que o Senhor quer trabalhar para que eu tenho dito para os irmãos aqui da igreja, nós não podemos sair da Covid pior do que entramos. Nós precisamos sair mais santos, e isso se aplica a todos os problemas da nossa vida. Então, longe da revolta no coração, que pode ocorrer porque somos pecadores, mas não deveria ser esse, o que é que eu devo falar? Senhor, eu estou conformado à situação, é dolorosa, mas eu quero saber, o que é que o Senhor quer me ensinar nisso? Porque nós estamos no processo de santificação, e Deus usa a pedagogia do sofrimento para nos aperfeiçoar em santidade. Então eu não posso passar por um sofrimento e sair pior do que eu entrei, como os ímpios. Eu tenho que sair mais santo, ainda que eu morra ao final destas provações, mas eu tenho que ser o quê? Santificado pelo Senhor. Então, eu guardaria a minha boca para não falar o que não deve, e logicamente o coração, e procuraria apresentar ao Senhor a oração para saber o que o Senhor quer fazer em mim, usando esse expediente. E aí vai, novamente, Jó, 42, Deus o aperfeiçoou, por isso eu me abomino no pó e na cinza. Falei do que não entendia, coisas maravilhosas demais para mim. Veja como Deus trabalhou o coração dele. Ele saiu mais santo do que quanto entrou. Sobre o Putin, o que fazer com esse cidadão, Eu disse para a igreja aqui o seguinte, olha, nós temos que ter algumas diretrizes sobre essas questões. A primeira delas é que nós não sabemos todas as variantes desse caso. A gente ouve dizer, mas nós estamos numa crise de verdade tão grande, que é até difícil saber qual é a verdade. Você abre um jornal, diz uma coisa, abre um de outro, ouve um comentário, diz um outro. Então, primeira coisa, não se deixe levar por qualquer informação, porque isso pode influenciar a sua atitude. A segunda, tem informações bíblicas que nos norteiam. Por exemplo, irmão, nós não podemos defender determinados pensamentos e ideologias, independente de quem seja. Então eu tenho que ter muito cuidado. O que é que ele defende? O que é que ele já proferiu? Segundo, eu também não posso ratificar atitudes que contrariem a preservação da vida. Então, quando eu pego os princípios da Escritura, aliado à prudência da observação e da análise do que é posto, aí eu posso fazer algumas orações. Primeiro, Senhor, tenha misericórdia do teu povo que lá está. Tem gente lá sofrendo que é crente, russo e ucraniano, e é a mesma família na fé. Imagine que situação terrível. Então, ore por esse povo. Povo do Senhor que está lá. Segundo, Senhor, tenha misericórdia e converte os pecadores que estão envolvidos nesse processo. Quebranta, converte esse povo. Porque Deus usa também essas circunstâncias para que o Evangelho chegue a eles e eles sejam convertidos, se já não chegou. E a terceira e última, que é a oração imprecatória mesmo. Senhor, traz o juízo sobre aqueles que são os teus inimigos. E nós temos na história da humanidade vários exemplos de intervenções divinas trazendo juízo sobre os ímpios e preservando o seu povo. Só é ler a história das guerras. Então, orar pelos crentes, orar para que haja conversão dos pecadores e orar também para que Deus
faça a sua justiça contra aqueles que são os seus inimigos. Eu acho que essas três atitudes vão acalmar o nosso coração e descansar no sentido de fazer a vontade do Senhor. Ok? Para ti, depois para ti, tá? É isso. Certo. Certo. Uhum. Ah, isso também. Ok. Ele está dando um exemplo aqui, num livro que ele leu de Francis Schaeffer, que fala sobre batismo infantil. Aí ele diz, olha, se porventura, a obrigação dos pais é qual? Nasceu o filho, traz o filho para ser o quê? Batizado. Se porventura, nesse íntere, Deus chamar este filho e morrer, tem que bendizer ao Senhor, porque Deus deu aquele filho, ainda que tenha vivido pouco tempo. Se o filho vingar, entre aspas, for batizado, tiver aliança, se crescer, e mais à frente Deus chamar para o ministério, também bendiga ao Senhor, porque o mesmo Deus que chamou para junto de si aquele filho, agora está chamando esse mesmo filho, já adulto, para o sagrado ministério. Então, querem uma situação de aparente perda, morte, ou aparente perda, o filho ir para o sagrado ministério, em todas as coisas os pais têm que aprender o quê? A glorificar ao Senhor por tal ação do Senhor. Isto, não é? Josenildo. Uhum. Uhum. A injustiça, né? Aham. Aham. Sim, consultar as fontes. Ontem à noite, o que ele disse foi o seguinte: nós precisamos consultar as fontes, sempre. Olha, irmãos, esse princípio é bíblico antes de ser secular. Como que eram os crentes de Bereia? Como que eram os crentes de Bereia? Eles aferiam o que quem dizia? O apóstolo. Porque o referencial de verdade não é o homem. Embora ele pudesse falar com autoridade apostolar, o referencial de verdade é qual? Então, se eu, como crente, uso esse princípio para aferir a verdade que está sendo dita, o que deveria fazer diante de outras coisas que estão sendo ditas? O problema é que, às vezes, a gente é extremamente crítico com a verdade que está sendo anunciada da Escritura, mas as outras coisas a gente abre o escantilhão, a peneira, recebe tudo sem reflexão. Você, como crente, não deve ser assim. Confira, consulte. É um trabalho de investigação. Mas não quer fazer isso. Não quer pesquisar, não quer investigar. Resultado,
usando uma expressão que eu ouvi muito no exército, né? Vai comer na mão de alguém o que ele lhe der. Se for bom, bendito seja Deus por isso. Se for ruim, como é que vai fazer? Então pesquise, analise, até para que a sua oração seja fundamentada do ponto de vista bíblico, bem orientada. Fora disso, nós estaremos perdidos. Como é que definia-se ministério pastoral? Spurgeon falou isso. Bíblia na mão e o que na outra? Jornal. Por quê? Para avaliar o que deve ser feito. Então lembre disso. Não se deixe levar por qualquer fala, qualquer que seja a origem. Se fazemos isso com a verdade de Deus, muito mais deveríamos fazer com outras coisas. Tá bom? Diga, meu filho. Pois é. É fake, né? Como diz o povo. Mas Deus já tem também. Ó, toda vez eu digo isso para vocês lembrem. Vá para a palavra. Vá para a palavra. Quem foi o primeiro a falar de fake news? Deus, meu filho. Apresentando o autor das fakes. Satanás no Éden. Isso era tão arriscado que ele botou um mandamento contra. Eu estou aqui. Contra fake news. O 9. Não dirás falso testemunho. Por que Deus alertou o seu povo para isso? Porque ele sabia que isso era um problema. Para o povo de Israel entrar na terra e não acreditar em tudo que os ímpios contavam. Então, aprendamos isso. Não nos deixemos engoldar. Porque povo de Deus é povo que deve ter discernimento. Juízo. Avaliar uma e outra coisa e saber o que vai ser. Então, isso é muito importante. Eu tenho que acabar, porque já está o horário. Você guarda? Bom, depois você me pergunta particularmente. Tá bom? Irmãos, na semana que vem, nós vamos para o capítulo 17, 18 e 19. Não vamos ver os 3 de vez. Mas a partir de agora você vai ver o detalhamento. E agora preste atenção no que eu vou dizer, viu? Ó, de como Deus vai destruir as forças religiosas, as forças políticas e as forças bélicas no seu juízo contra os seus inimigos. 3 vertentes. E aqui já estou dando um spoiler, né? Ó, não são esses os grandes problemas que a humanidade tem enfrentado? Religião, política e exército. Ó, olha se os problemas não versam sobre essas 3 coisas. Então, na próxima semana a gente vai ver o primeiro, como Deus vai destruir as forças religiosas contra o seu povo. E prepare para o resto. E venha com o ouvido aberto e o coração preparado. Porque pode ser que você se espante com o que Deus falará. Pode contrariar os seus princípios. Tá bom? Vamos ficar de pé e vamos orar? Senhor Deus, graças te rendemos por tua palavra, viva e eficaz, mais penetrante do que faca de 2 gumes, apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. E não há quem permaneça coberto diante dela, porque ela nos desnuda. Ao tomarmos a tua palavra nessa manhã, ó Deus, suplicamos que o Senhor nos abençoasse, e cremos que o Senhor assim o fez, por isso te agradecemos. E rogamos que as coisas aqui ouvidas e aprendidas possam ser praticadas por cada um de nós, tendo como objetivo primário a glória do teu nome. Em seguida, a edificação da tua igreja,
e a salvação dos perdidos. Ajuda-nos nisso, Pai. Que o Senhor não nos deixe à mercê de nós mesmos ou dos nossos inimigos, mas em Cristo Jesus nos sustente dia após dia, como tens prometido e feito. Rogamos também, ó Deus, que o Senhor nos leve em paz para casa. Fim desta manhã, que possamos retornar ao nosso lar, nos alimentar e nos preparar para o culto à noite, onde nos reuniremos mais uma vez aqui diante do Senhor, para te adorar e te bendizer. Cuida de nós, ó Pai. Nós te rogamos em Cristo, com gratidão e perdão dos nossos pecados. Amém. Amém. Que a graça do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo, o amor de Deus, nosso eterno Pai, a comunhão e o consolo do Espírito Santo seja conosco e com todo o povo de Deus que se espalha por toda a face da terra, hoje e sempre. Amém. Amém.